Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, nossos convidados que aqui encontram-se para a sessão em homenagem que ocorrerá ato contínuo a este pequeno expediente. Senhor presidente, eu quero iniciar pelo fim do discurso do deputado José Ricardo. Nós escolhemos um modelo de democracia, um modelo de uma democracia representativa que tem como base o princípio da proporcionalidade. O número de parlamentares é proporcional à população. É um fato incontestável que essa proporcionalidade está desequilibrada há algum tempo. No entanto, eu quero concordar com o deputado Zé Ricardo de que no atual momento nós temos coisas mais importantes para concentrar os nossos esforços. Eu, inclusive, fui consultado ontem pela imprensa e desde lá manifestei de que não participarei dessa ida a Brasília para reivindicar o aumento do número de vagas no parlamento. Acho que é uma medida necessária, mas secundária, diante da gravidade da situação do Estado do Amazonas no que diz respeito à proposta do governo federal de estabelecimento de alíquota única de ICMS de 4% cobrada na origem. Mas digo mais, deputado Zé Ricardo, porque a proposta do governo federal não é só essa. Na verdade, é importante entender em que cenário essa proposta surge. O governo federal propõe a mudança do indexador da dívida dos estados, que hoje é o IGP, que eleva os juros de atualização da dívida dos estados para casa de 2 dígitos, alguns estados chegando a pagar 17% de juros da sua dívida por mês. Então, o governo federal propõe alterar o indexador do IGP atual para a Selic e, em troca, exige 2 medidas dos estados. A primeira medida, a redução do ICMS das contas de energia e telefonia. Medida importante para o governo federal, para que o governo federal alcance os seus objetivos e metas de controle dos percentuais inflacionários. Medida importante para a população, que terá redução na conta de energia e telefonia, mas medida devastadora para o orçamento dos estados. E a segunda compensação que o governo federal exige é o aceite dos 27 estados da federação na mudança das regras de cobrança de ICMS nas operações interestaduais, para que estabeleça uma alíquota única de 4% cobrada na origem. Mudança essa que fere de morte, deputado Zé Ricardo, não só o orçamento do Estado do Amazonas. E eu repito o que disse aqui ontem desta tribuna. O orçamento do Estado do Amazonas para 2013 está previsto na ordem de 13 bilhões de reais. Desses 13 bilhões de reais, 7 bilhões e meio de reais são receita tributária. Portanto, recursos provenientes de arrecadação de tributos. Desses 7 bilhões e meio, 7 bilhões é ICMS. Portanto, esse imposto que o governo federal propõe reduzir dos atuais 12% do Estado do Amazonas para 4%, é um imposto que compõe mais de 90% da receita tributária do Estado do Amazonas. E mais de 50% do orçamento do Estado do Amazonas. Portanto, deputado Zé Ricardo, o impacto disso nas contas do Estado do Amazonas é devastador. Mas mais do que isso, porque ele é mais devastador ainda no que diz respeito à atividade industrial no polo industrial de Manaus. Portanto, o efeito dessa medida, ele é devastador sobre 2 aspectos. Primeiro, por um lado, a queda drástica do orçamento. E, por outro lado, a decrescente atividade industrial e, portanto, o aumento do desemprego e aumento das demandas sociais. Um Estado que tem, ao mesmo tempo, queda de orçamento e aumento de demanda social, é um Estado fadado à bancarrota. Portanto, nós precisamos dar a importância que o tema exige. O Estado do Amazonas, a Secretaria da Fazenda,
precisa, deputado Zé Ricardo, apresentar ao povo do estado do Amazonas qual é a equação dessa conta. Quanto o Estado vai economizar com a mudança do indexador, do cobrança de juros da dívida pública, e quanto o Estado vai deixar de arrecadar com as mudanças na regra de ICMS. Nós precisamos saber se essa conta é positiva ou negativa. E até hoje a Cefaz não diz nada. Mas deputado Marco Rota causou uma espécie, e ainda bem que o governador do estado do Amazonas teve juízo e não levou o secretário da Fazenda. Porque ou o secretário da Fazenda do estado do Amazonas é um gênio e todos os outros são idiotas, ou o inverso. Porque ele é o único que está dizendo que essa medida não tem impacto nenhum nos interesses do estado do Amazonas. Essa é a declaração do seu Isper Abrahim no jornal A Crítica de hoje, deputado Zé Ricardo. O único. O Corecon está preocupado, o superintendente da Suframa está preocupado, o governador está preocupado, todos os técnicos da Cefaz estão preocupados, nós estamos preocupados, e o secretário da Fazenda acha que não tem problema nenhum. Das duas, uma. Ou ele é um gênio e nós todos somos idiotas, ou é o inverso. Portanto, ainda bem que o governador não o levou para a reunião, levou um outro técnico, levou o sub dele está em Brasília com o governador e ele está aqui. O que demonstra que parece-me que não é ele que está certo na reflexão e na análise dos impactos dessa medida na vida e nos interesses do povo do estado do Amazonas. Nós estamos no momento de debate do orçamento 2013. E a proposta do governo federal, deputado Ricardo Nicolau, ela é para que as novas regras de ICMS passem a valer a partir de janeiro do ano que vem. Então, deputado Zé Ricardo, como nós vamos aprovar nesta casa um orçamento com uma previsão de 7,5 bi de receita tributária, de 7 bilhões de arrecadação de ICMS, prevista em cima de um ICMS, hoje de 12% na origem, e vamos ter que executar o orçamento com o ICMS de 4%. A peça orçamentária, ela já é uma ficção por natureza absoluta. O governador do estado do Amazonas terá, caso não seja acatada nenhuma emenda, 40% de remanejamento do orçamento. Se nós considerarmos que 25% do orçamento é vinculado à educação, 12% do orçamento é vinculado à saúde e aproximadamente 40% é folha de pagamento, isso significa que o governador do estado do Amazonas tem 100% de remanejamento para verbas não vinculadas. Ou seja, ele pode remanejar tudo do orçamento que não são as verbas vinculadas por determinação constitucional ou legal. Isso não é razoável. Nós precisamos começar a refletir para que a peça orçamentária seja uma peça não discutida de forma burocrática, mas discutida de forma democrática, ouvindo as instituições, avaliando os percentuais de participação de cada um dos poderes, avaliando a Assembleia ter um orçamento de 200 milhões de reais, um orçamento quase próximo de outros órgãos tão ou mais importantes para os interesses do povo do estado do Amazonas. Nós precisamos democratizar esse processo de debate sobre a lógica do pacto federativo e dos interesses republicanos, deputado Zé Ricardo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é avaliar os reflexos dessas medidas propostas pelo governo federal na lei orçamentária que nós vamos aprovar. Caso contrário, nós vamos aprovar uma previsão de arrecadação de 7 bilhões de ICMS e o ICMS vai arrecadar 3. E aí todos os investimentos previstos com uma arrecadação absolutamente irreal. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu espero que este poder, de forma institucional, deputado Zé Ricardo, ano passado, eu, Vossa Excelência, tivemos algumas iniciativas de debate do orçamento, mas é preciso que a Assembleia, de forma institucional, chame aqui o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, a Federação da Indústria,
a Câmara dos Dirigentes Lojistas, sindicatos representativos, associações de moradores, para refletir sobre a peça orçamentária. Para refletir, por exemplo, sobre um orçamento de saúde que é decrescente há 5 anos. O governo do estado do Amazonas gastou em 2011, deputado Zé Ricardo, 170 milhões de reais a menos com saúde do que gastou em 2005. E nós precisamos refletir sobre isso, porque o resultado disso lá na ponta é o resultado da precariedade do atendimento da população. É óbvio, se o orçamento é decrescente e as demandas são crescentes, há precariedade nos serviços públicos. Como é que pode o orçamento de saúde de 2011, em números absolutos, ser menor do que o de 2005? Isso não é razoável. O percentual de gasto com saúde no estado do Amazonas, que já chegou a 24,98%, no orçamento deste ano foi de apenas 19%. A população cresceu, as demandas cresceram, mas o orçamento decresceu. E vem decrescendo todos os anos nos últimos 5 anos. Portanto, é necessário um debate mais democrático, um debate mais republicano da peça orçamentária e dos impactos que essas medidas propostas pelo governo federal terão na vida do povo do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.